a porta estreita e a porta larga. O único caminho que leva à vida. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Nesse trecho, Jesus não deixa dúvidas de que aquilo que ele vinha ensinando até aqui no Sermão do Monte não é fácil. Jesus fala sobre a diferença entre andar no caminho largo, viver com base em nossos desejos, e andar no caminho estreito, viver segundo os padrões ensinados por ele. Seguir a Jesus não é andar no caminho fácil, exige sacrifício, renúncia e luta contra a nossa própria natureza pecaminosa, mas é isso que nos conduz à vida eterna, pois a verdadeira vida só pode ser encontrada em Jesus. Mesmo com as dificuldades que fazem parte da vida cristã, é a vida de obediência a Deus que vale a pena ser vivida. O caminho largo é o caminho do pecado, que conduz à destruição. É um caminho que relativiza o pecado e se mostra agradável, mas conduz à morte. Não viva buscando aquilo que é mais confortável, submeta-se a Deus. É tolice caminhar pelo caminho amplo e esperar chegar no mesmo lugar que aqueles que caminham pelo caminho estreito. A verdade é que todos caminham pelo caminho largo até o momento que verdadeiramente têm um encontro com Jesus, e quando Cristo nos salva, Ele nos coloca no caminho estreito. É impossível que alguém que foi salvo por Jesus continue a sua caminhada pelo caminho amplo. Não tente alargar o caminho estreito para que ele seja mais confortável, porque alargar o caminho é trocar de estrada. Mas lembre-se que é a fé em Jesus que nos faz andar pelo caminho estreito. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus e siga o seu exemplo ao caminhar por esse caminho que definitivamente é difícil, mas leva à vida. Essas palavras de Jesus introduzem a conclusão ao Sermão do Monte, a seção da mensagem na qual ele lançou desafios de escolhas importantes. Ele fala de 2 caminhos, 2 árvores e 2 fundamentos para frisar a importância de escolhas boas nas questões espirituais. Entrem. O uso do imperativo aqui estabelece claramente o fato do livre-arbítrio dos seres humanos. Jesus não obriga ninguém, mas convida todos a escolherem o caminho que leva à vida. Quem obedece às palavras do Senhor alcançará seu objetivo eterno. Aqueles que não procuram o caminho serão rejeitados. O caminho fácil de seguir a sabedoria humana e a vontade própria leva à perdição. Como água que flui naturalmente para baixo em um rio, aqueles que seguem esse caminho optam pelo caminho que não oferece resistência. Nenhum esforço é necessário para chegar à perdição. Não há necessidade de procurar esse caminho. Basta seguir a multidão, pois muitos deles pela porta larga. O caminho apertado de seguir a sabedoria divina e a vontade do Senhor leva à vida eterna. É necessário encontrar esse caminho, ou seja, é preciso procurar. Ao observarmos esse fato fundamental, devemos lembrar das palavras de Jesus poucas linhas antes. Peçam e eles serão dados. Busquem e acharão. Batam e a porta estará aberta para vocês. Pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Além de mostrar que temos a liberdade de escolher entre esses 2 caminhos, a linguagem de Jesus refuta também a doutrina de universalismo, a crença na salvação de todos. Ainda mais, seu ensino contrário à noção de que a maioria das pessoas será salva por serem pessoas boas conforme padrões humanos. Ser um bom vizinho, funcionário ou pai não garante a salvação. É necessário encontrar o único caminho que leva ao Pai, Jesus Cristo. E como veremos nos próximos trechos, nem todos que se contam seguidores de Jesus entrarão na sua presença. A salvação depende do sacrifício feito por Jesus e da nossa fé obediente em resposta à mensagem do Evangelho. Vamos fazer questão de encontrar o caminho estreito.
A passagem de Mateus oferece uma rica fonte de sabedoria e orientação para a vida cotidiana, fundamentada em valores de amor, respeito e comunhão. Estes versículos são parte do Sermão da Montanha, onde Jesus ensina sobre os caminhos para a verdadeira felicidade e a vida no reino dos céus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Em Mateus, diferente de Lucas, Jesus está tratando com aqueles que se consideram seus discípulos. O fato que o Senhor lhes diz, "Nunca vos conheci", não significa necessariamente que eles jamais tinham sido autênticos, mas que através do tempo em que eles estiveram executando seus ostentosos milagres em seu nome, sua desobediência tinha os feito estranhos para ele. Por fim, apesar de todas as declarações deles e dos fervorosos trabalhos, eles não estavam em melhor situação do que aqueles que claramente haviam rejeitado o Filho de Deus. Jesus não trata com mansidão estes reivindicantes que tentaram trocar submissão por zelo. Os que praticais a iniquidade, ele os chama, como se para acordar seus ouvintes imediatos para o fato que, ainda que sutil, este tipo de rebelião encoberta de piedade é séria e sua condenação justa. A mesma palavra aqui traduzida como iniquidade, grego anomia, é usada de novo por Mateus, registrando a última e forte repreensão do Senhor aos fariseus. Como túmulos caiados, eles tinham uma aparência de justiça, mas eram por dentro cheios de hipocrisia e de iniquidade. João a emprega para descrever a verdadeira natureza e caráter do pecado, transgressão ou injustiça. Mas se estes falsos discípulos são transgressores, eles não estão necessariamente negando que Deus tem uma lei. Para eles é questão, em algum ponto, de recusar conscientemente a submeter-se à vontade de Deus. Eles não são pessoas que pecam por inadvertência ou fraqueza, mas por desígnio. Aqueles que pecam por fraqueza não praticam uma suposta piedade, mas a humildade e o arrependimento. Eles sabem muito bem o que o pecado custa e não querem nada dele. Jesus contrapõe os feitos destes impostores contra os daqueles que fazem a vontade de meu Pai. Como já foi notado, o cenário desta conversação prospectiva é o do julgamento final, onde os destinos definitivos estão sendo decididos. O apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, de cortar o coração, pode fazer o quadro de Gênesis, de Deus expulsando suas criaturas rebeldes do Éden, parecer quase brilhante. Houve um remédio para aquela tragédia. Para esta outra, não há nenhum. O pecado é sempre uma força separativa, operando alienação da própria pessoa e dos outros, mas o extremo horror do pecado é a expulsão sem recurso da própria presença de Deus. Com que dificuldade lutamos para imaginar como seria jamais olhar a face do amor, bondade ou pureza, jamais, tanto em sua divina fonte como refletida nos homens que foram tocados por elas. Mais de um ano mais tarde, e usando uma linguagem similar, Jesus descreverá a experiência de ser lançado ao fogo eterno. Mateus. Que nenhum de nós jamais possa aprender como a realidade desse momento ultrapassa estas palavras.